Então, como eu havia dito, aos que não entraram, para a gente começar a entender como que funciona o processo civil, nós temos que entender dois conceitos muito importantes. O primeiro é o conceito de jurisdição. Jurisdição vem do latim jurisdicere, que significa dizer o direito. Somente o Estado tem a prerrogativa de dizer o direito. Não tem como outro órgão estatal, ninguém poder dizer o direito por outra pessoa. Então, quando nós temos litígios, alguns problemas com a lei, quem vai resolver essa demanda é por intermédio da justiça. E a jurisdição, ela não é absoluta, não é somente um juiz ou uma jurisdição para tudo. Essa jurisdição, ela tem limitações. Para nós podermos entender as limitações da jurisdição, primeiro temos que saber o conceito da competência. A competência vai ser o freio da jurisdição. A definição dela seria o limite de jurisdição. E a competência, ela é dividida pelos ramos do direito e pelas comarcas, né? Nós temos os estados, cada estado tem seu tribunal estadual, tem leis estaduais diferentes, então cada tribunal estadual vai julgar de acordo com sua legislação. Temos os tribunais federais, que julgam em âmbito nacional, e temos, dentro dos tribunais estaduais, nós temos a divisão das comarcas, que são das cidades. Então, o morador, vamos dar o exemplo do Rio de Janeiro, o morador de Campinas, o morador de Duque de Caxias, ele vai ter que procurar a comarca específica do local de residência dele, para poder propor uma ação judicial. Sendo assim, a primeira parte, o primeiro objetivo para conseguir essa tutela jurisdicional é através da petição inicial. O cidadão, em causa própria ou por intermédio de advogado, ele vai propor uma ação através da petição inicial, pode ser chamada também de peça inaugural, peça vestibular, peça exordial. Cada órgão, cada advogado, cada pessoa usa a nomenclatura de uma forma diferente. Então, nesse contexto, nós vamos propor a ação através dessa petição inicial, que vai ser realizada, caso seja aceita, a distribuição do processo. Um exemplo, coloco uma petição inicial na Vara Civil do Rio de Janeiro, colocando meus pedidos, o que eu quero propor na ação judicial, e o juiz vai aceitar ou não. O juiz aceitando, tendo todos os requisitos da petição inicial, vai ser gerado e distribuído um processo. Daí temos a parte autora e a parte ré. A parte autora é quem propõe a ação, a demanda judicial, e a parte ré é quem sofre a ação, a quem está sendo pedido algo. Nesse contexto, para podermos contestar, temos o prazo de 15 dias. Isso na justiça comum. Existem duas divisões de justiça: a justiça comum e o juizado especial. O juizado especial, que é da lei 9.090 de 95, que é comumente chamado de pequenas causas. Vocês já devem ter ouvido falar, vou colocar no pequenas causas, que é mais rápido, é um procedimento mais simplificado. No pequenas causas, o prazo para contestação é até o momento da audiência. No juizado especial, a maioria dos atos são todos resolvidos em uma audiência, já é por celeridade. Já na justiça comum, são 15 dias. A partir daí, vai dar início ao contraditório, que é formado pela ampla defesa do contraditório, processo judicial. Você tem a parte autora e a parte que se defende, e nós temos a figura do juiz e dos cartórios de justiça. E o juiz, ele somente se manifesta no processo através de dois atos. Existem os atos judiciais. É o ato de sentença, que ele dá uma conclusão ao que foi pedido no processo, e o ato de despacho,
que ele somente dá prosseguimento, pede algo para uma das partes. Ele só se manifesta dessas duas formas, o juiz. E as partes autor e a parte ré, ela se manifesta através de petições, contestação, a peça inicial e manifestações. E o cartório, ele se manifesta através de ato ordinatório, que são meros impulsionamentos e pedidos que o cartório responde ao juiz. Daí, então, nós temos o requisito da sentença. Após haver a distribuição e a contestação, nós vamos ter a sentença, que vai ser o juiz de direito, que tem o poder da jurisdição, na sua competência originária, ele vai poder dar uma solução à lide. Ele vai poder julgar como procedente, improcedente ou procedente em parte, e pode julgar extinto o processo. Ou seja, se o juiz julgar procedente, a parte autora que distribuiu o processo, fez os pedidos na petição inicial, ela, no caso, vence a ação. Se julgar improcedente, ela perde. E procedente em parte, ela dá os pedidos parcialmente. E após a tutela jurisdicional, após essa sentença do juiz, há um outro instituto, que é o Instituto dos Recursos. Uma das partes, se não satisfeita com o resultado da ação, ela vai propor um recurso para poder ser reformada. A primeira decisão se dá através de um juiz singular, é o juiz da vara. Ele, somente um juiz, ele vai julgar aquela matéria e assim, uma das partes não estando satisfeita, vai propor o recurso. E o recurso vai para a segunda instância, que muitos ouvimos falar. E essa segunda instância é formada por um tribunal. O tribunal é um órgão colegiado, formado por 5 ou mais desembargadores, que são como se fosse acima dos juízes na hierarquia, e eles votam em conjunto. Através de vão analisar essa sentença, verificar se o juiz singular fez essa sentença de acordo com os requisitos da lei, e vai julgar se vai reformar a decisão ou não. Sendo reformada a decisão, vai valer a decisão do tribunal e a decisão do juiz singular será desfeita. Nós temos também um outro instituto quando se dá a sentença do juiz singular, que se chama embargo de declaração. Caso o juiz deixe de verificar algum fato ou haja erro material, no caso, um exemplo, teria que ser indenizado por 50 mil reais, ele coloca 5 mil reais. Então, o tutelado não pode arcar por um erro do juiz. Então, ele tem esse recurso chamado embargo de declaração, que ele vai ser retificado, esse erro material, e é sem custo. Lembrando que na justiça comum, todos os atos, eles cabem recolhimento de custas. Nós temos que pagar lá um boleto no Bradesco, que vai ser feito o pagamento para o tribunal poder fazer aquela ação, aquele ato. Já como eu disse no juizado especial civil, que é as pequenas causas, são todos atos gratuitos, ou seja, você não paga nada. Já na justiça comum já é mais complicado. O único que não paga são esses embargos, porque indiretamente, se houver omissão, contradição, obscuridade, seria um erro do próprio juiz, então não teria que uma das partes poder arcar com esse custo. Já os demais, para distribuir o processo, dependendo do processo que for, é quase R$1.000 de custas. Para você expedir um mandado de pagamento, você paga. Para recorrer, vai pagar. Tudo pago. Somente no juizado que é gratuito. Ou na justiça comum, se você pedir a gratuidade de justiça, que é um instituto para as pessoas hipossuficientes. Você vai requerer, peticionar ao juízo, dizendo que você não tem condições de pagar custas processuais sem interferir no seu próprio sustento. Aí já é uma... Só que essa hipossuficiência é de acordo com a discricionariedade, com o entendimento do juiz. Ela não é algo garantido. O juiz vai olhar, vai pedir imposto de renda, declaração, e vai verificar se você tem direito a essa gratuidade ou não. Já no juizado especial civil,
Todos os atos são gratuitos. Vocês sabem se todas as pessoas, para poder ingressar com uma ação judicial, precisam de advogado? Respondam aí. Acho que o chat não está aparecendo. Ah, agora foi. Precisa, Tayara? Precisa de advogado? Vamos ver. Se alguém mais acha que precisa? Todos? Você comprou um celular, o celular veio ruim, aí a loja Casas Bahia não quis trocar e você quer processá-lo. Você acha que precisa do advogado? Então, a resposta é não. Não são todas as causas que necessitam de advogado. Todos acham, os advogados até vão achar que sim. Eles ficam até com raiva, que isso ninguém conta, né? Mas grande parte das coisas podemos resolver sem advogado. O próprio cidadão pode ir lá e buscar os seus direitos no próprio fórum. Uma grande facilidade é na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, qualquer um, tanto a empresa, o seu trabalhador, tanto o empregador, ele pode propor uma ação na Justiça do Trabalho sem precisar de advogado. Entendeu? Então isso é muito fácil. Você tem uma empresa, seu funcionário está faltando, você quer dar uma advertência, quer demitir ele, ou ele furtou algo, você pode buscar no judiciário sem advogado. Outra coisa que também não precisa de advogado é o habeas corpus. A gente vai falar, foi preso, vou chamar um advogado lá na porta da prisão para poder realizar o habeas corpus. Já o habeas corpus, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode impetrar um habeas corpus, desde que tenha capacidade técnica para isso. Outra questão é o que eu falei sobre o juizado especial, que é esse chamado pequenas causas. O juizado especial, até 20 salários mínimos, não precisa do patrocínio de advogado. Então, a maioria das causas, nunca vi juizado especial civil pagar mais que 20 salários mínimos, que daria 20 mil reais. E quando dá, o máximo que eu vejo são 10 mil reais, 15, algo muito, muito grave. Então, ou seja, praticamente todas as ações de consumidor, algumas da esfera civil, conseguimos resolver sem advogado. E sem contar coisas simples, que pode acionar o PROCON também, ou por via extrajudicial, você consegue resolver muitas coisas, e o habeas corpus. Então, não precisamos de advogado para tantas coisas assim, sendo que isso não é divulgado, as pessoas não têm conhecimento. Na própria legislação, ela permite você poder ingressar em juízo, buscar seus direitos sem intermédio do advogado. E tem determinadas coisas que são privativas do advogado. Conseguiram perceber? Alguém tem alguma pergunta? Que a intenção é fazer umas meia horinha. Alguém quer perguntar algo sobre o processo, distribuição? Aproveita. Exatamente, facilita. Porque, na maioria, o certo são os advogados cobrarem os honorários por consulta, por petições, sendo que a maioria não cobra, né? Tem uma grande concorrência, os advogados chegam a 100 reais, 200 reais para fazer isso, aquilo. Um habeas corpus, já vi gente cobrando 10 mil reais, 15 mil reais um habeas corpus, que a pessoa está em desespero, precisa ser liberta. Aí as pessoas não têm conhecimento desses direitos, né? Que não é
amplamente divulgado, até porque o próprio advogado não gosta de falar isso, é um tabu, eles não. E os que podem falam, não, não é aconselhável ser advogado, que você vai ser passado a perna, não vai conseguir, nada. Às vezes você consegue ou faz próprio acordo. Todas as vezes que eu ingressei, ingressei em causa própria, sem advogado. Só determinadas coisas que não precisam. Até justiça do trabalho, aí uma empresa te processa, ou um funcionário seu te processa, você não precisa pagar um advogado para te defender. Você pode ir, se tiver um bom argumento, boas provas, você se defende, não causa prejuízo para sua empresa e consegue se defender, porque o principal protagonista do processo é o juiz. Os advogados, as partes, são só intermediários, eles vão só fornecendo os subsídios para o convencimento da jurisdição. Sim, é muito bom. Tem coisa que pode resolver administrativamente, você entrar em contato, ou um PROCON, alguma secretaria. As próprias câmaras, assembleias legislativas dos estados têm órgão de defesa do cidadão, do consumidor, que eles conseguem resolver muitas coisas também. Se não for algo que você queira indenização, mas até indenização legal você consegue no juizado. Em faixa de 5, 10 mil. É bem bacana isso. Agora, o importante é a pessoa ter capacidade técnica e saber postular também. Uma pergunta também que eu ia fazer. Defensoria. Mas só que a defensoria, você vai esperar uma vida lá, né? Até ser atendido. Esse que é o complicado. Mas a defensoria também, em causas de família, em outras causas que precisam necessariamente do advogado, é essencial. Mas, se puder, contrate advogado. O advogado estuda, se prepara para isso e tem experiência, vai te dar menos trabalho. Mas se você, assim como eu, tem capacidade técnica, não tem porquê. Pode ingressar em causa própria que vai obter os mesmos resultados. Vai conseguir adiantar muita coisa. Outra coisa que eu ia fazer também um comentário, quando você ingressa com a ação, você faz um pedido monetário, como você quer indenização, por exemplo, por danos morais. Eu quero 2 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais. Se o juiz, eu pedir 10 mil reais na ação judicial, o juiz deu uma sentença com um valor de 5 mil reais, vocês já acham que pode, que é permitido isso? Tem que recorrer, você tem que fazer alguma coisa, se ele tem esse direito? Então, respondendo, pode. Você pediu 10 mil reais, o juiz pode te dar 100 reais na sentença. Caso esteja insatisfeito, você recorre. Agora, o oposto não é permitido. Você pediu 10 mil reais. O juiz te deu 20, não pode. Ele não pode te dar a maior. Isso se chama ultra petita. Ele está te dando mais do que você pediu. E já nisso vai caber os embargos de declaração, que é para corrigir um erro do magistrado, que o erro foi pedido somente 10, ele não pode, pelo prazer dele, querer dar 20 para fazer justiça. Caso ele negue, a parte pode propor um recurso que certamente vai ser reformado para definir para a parte certa, que seria os 10 mil reais. Então há uma segurança, o juiz não pode também, ao bel prazer dele, determinar indenizações, mandar fazer o que ele quer. Ele se limita aos seus pedidos. Você pediu, eu quero que cancela isso, que pinte de preto, aquilo de amarelo e me dê 1.000 reais. Ele não pode chegar e mandar, vou dar 10 mil reais, pintar de rosa, de amarelo e de preto. Ele tem que seguir o que foi pedido. Alguém tem alguma pergunta sobre essa parte que não necessita de advogado? Então, gente, obrigado pela participação. Queria só bater esse papo com... tá, seu processo. Olha só, viu? Esse
Esse seu processo é complicado. A Flávia está falando aqui no chat, ela tem um processo que ela foi atropelada, já tem, se não me engano, já mais de um ano, e foi tentar me recordar do caso. Aí quem investiga casos de crimes é o Ministério Público. No caso, não é advogado particular, é o Ministério Público. Aí esse caso dela foi para o Ministério Público, aí a promotora fez a denúncia, a peça que o Ministério Público realiza se chama denúncia, fez a denúncia e pediu filmagens das vias, pediu umas informações, chegou, mandou para delegacia, uma delegacia que é responsável pelos inquéritos e investigações dos crimes, que eles subsidiam o Ministério Público para propor as ações. E ela está esperando já meses, anos, e a polícia não investigou nada, não tem filmagem, não sabe o que vai fazer com esse caso e tá o processo lá parado. Olha só que beleza. Aí não vai ser culpado o cara, não teve audiência. Da Fontenelle. Não, ouvi por alto. Ela foi condenada por difamação, foi isso? Falando que ele é pedófilo, isso aí é... Não, é calúnia, né? Calúnia, acusou ele de pedófilo. Outra coisa que vocês vão me bater, que pedofilia não é crime. Que se for botar no Código Penal, não existe crime de pedofilia. Se você for colocar nessa parte pedofilia, vai colocar ele como doente. E o doente não pode ser preso ali no presídio normal. E vai ter uma atenuante, ele é doidinho, não tem problema, não. É estupro de vulnerável. Você não pode chegar como um advogado, ele é pedófilo. Pedófilo não, o pedófilo vai botar que ele é doente, que ele tem um distúrbio mental. Mas isso é complicado, ela não pode acusar alguém de crime sem ter provas, né? Então, como é que vai falar que o cara é pedófilo se ele não foi julgado, transitado em julgado, não tá preso? Você não pode acusar ninguém. Né? Na teoria é bonito, Flávio, mas na prática não é isso não. Você não pode chegar falando o que você quer de qualquer pessoa, né? Por mais que você pense, você tem que ter argumentos e provas. O crime pode ser chamado análogo à pedofilia, estupro de vulnerável. Então, se tiver relação com um menor de 14 anos, é estupro de vulnerável, ou de crianças sem consentimento. Isso não existe. Eles falam, pedofilia. Pedofilia, se for colocar, é uma doença, não é um crime. Que a gente só pode dizer o que é crime, o que está descrito no tipo penal. No Código Penal está descrito a conduta, estupro de vulnerável, fazer isso, aquilo. Não existe nada escrito, pedofilia. Não existe isso como um crime. É análogo. Se não tiver relação, distribuição de material... também. Distribuição de material, pornografia infantil é outro crime, mas não é estupro. Esse é protegido pelo ECA. Se você consumir também, não só distribuir, você consumir. Pode? Com certeza pode. Não só distribuir, se consumir. Se estiver vendo um vídeo aqui de menor de idade, menor de 14 anos dá problema, não pode. Criança é muito protegida. Exatamente, se tiver relação sexual com criança, com um adolescente de 14 anos, é estupro, querendo ou não. Até se ela quiser. Então tome cuidado aí. Se ela pariu, o cara que é o pai do filho é estuprador. Se alguém denunciar isso, pois 14 anos. Com consentimento ou não. Mas é a pura verdade. Se for de 15 anos, 16, você pode ficar numa boa, não é estupro, com consentimento, é claro. Mas se for menor de 14 anos sem consentimento, ou com consentimento, é estupro, não importa. Você não pode tocar no adolescente menor de 14 anos. Querendo ou não, ele é protegido. Tá brincando. Vamos ver se o cara que te atropelou, o que vai acontecer. Vou encerrar aqui, gente. Obrigado. Anota aí.